Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Guilherme, sou observador de cometas aqui na cidade de Campinas, estado de São Paulo aqui, e vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre um dos trabalhos que nós estamos executando neste momento. Vamos falar sobre a passagem do cometa Howell, agora aqui no retorno dele aqui de 2026, que começou lá no mês de março. Mas antes, vamos falar rápido aqui sobre a descoberta do cometa. Eu reproduzo aqui a circular da União Internacional de Astronomia dando notícia da descoberta dele lá em final de agosto, dia 29 de agosto de 1981. E aqui do outro lado aqui, uma reprodução aqui de uma circular à época, né, porque era grande fonte de referência dos observadores amadores, dando também notícia da descoberta do cometa, indicando alguns elementos orbitais e posteriormente até ele foi vinculado às efemérides. Bom, vou falar um pouco aqui da seção de cometas aqui. No banco de dados nosso, essa é a quinta passagem do cometa. Ele foi inicialmente observado aqui em 2004, 2009, 15, 20 e 26. Nesse gráfico aqui, são as 5 aparições feitas então, no banco de dados geral do COBS, que são as observações feitas aqui pelo nosso grupo aqui, local aqui, brasileiro. Eu aproveitei também para colocar aqui do lado uma cópia da circular da União Internacional de Astronomia, essa referente à passagem de 2020, onde são reproduzidas observações visuais minhas e também do nosso colaborador Goiato, Marco Goiato, lá de Araçatuba, estado de São Paulo, aqui também interior do estado. O que mostra aqui que a seriedade com que é feita as observações visuais pelos amadores que são utilizadas pela União Internacional de Astronomia, né, quando passa informações a respeito dos cometas. Eu coloquei aqui também para a gente otimizar o tempo aqui, os elementos orbitais referentes a esta presente passagem de 2026, com destaque aqui para a data do periélio, aqui foi dia 18 de março. Bom, falar aqui um pouco sobre os trabalhos observacionais nossos. Nós iniciamos as observações desse cometa no dia 2 de março. E até a data de hoje, que eu estou gravando, dia 16 de julho, já conseguimos 57 registros visuais. Aqui tem uma lista dos observadores, sou eu, o William Souza aqui de São Paulo e o Marco Goiato, lá de Araçatuba, no interior do estado. E aqui ao lado aqui só a indicação do número de observações que cada um já conseguiu neste período. Os instrumentos que nós temos utilizado, né, para a observação desse cometa são telescópios newtonianos e um SeaStar S50. Então, traduzindo isso para aberturas que nós estamos utilizando, são aberturas de 50 a 300 milímetros. Tá? E as estrelas de referência que nós estamos utilizando são estrelas padronizadas dos catálogos Tycho e APAS. E esse último APAS ele vem de uma sequência que é também disponibilizada pelo Reinder Boma, que é um observador da Holanda, que ele libera certos complementos para um programa de planetário chamado Guide, que é este aqui que eu coloco aqui para vocês aqui. Esse print aqui da tela então, é um grau de campo, tá? Que é mais ou menos o diâmetro do ocular, o campo do ocular que eu utilizo. E todas essas estrelas aqui, que eu espero que vocês estejam vendo, está em cor verde, são estrelas já pré-selecionadas, com índice B-V dentro do padrão adequado, ou seja, estrelas brancas e azuis, no máximo amarelas, para que haja um mínimo de perda quando feito o cálculo de estimativa visual, né? Que tem os métodos todos, mas isso a gente não vai entrar nesse aspecto agora, deixa para uma futura apresentação. É mais para representar a vocês com o catálogo que a gente utiliza e o campo visual do cometa. Tá? Vamos falar rápido aqui da curva de luz. Eu representei neste gráfico aqui apenas as magnitudes do pós-periélio. Tá? Como o periélio foi dia 18 de março, basicamente grande parte das nossas observações foram feitas neste pós-periélio.
Aqui a gente tem a curva de luz, são esses pontos, a magnitude 10, 11, e as últimas observações feitas na noite passada indicavam um cometa com magnitude 12,4. Nós aqui pretendemos seguir observando esse cometa, registrando, seja por imagem, até provavelmente lá o mês de setembro, que ele deve estar lá pela magnitude 10,4. Então, acho que nós temos ainda um bom período de observação aqui. O cometa está muito bem colocado no céu aqui para a gente. Então, é possível que a gente consiga estender por mais uns 2 meses a observação desse cometa aqui, para depois extrair toda uma curva de luz mais elaborada, até porque a gente já consegue verificar aqui que existem alguns patamares aqui onde o cometa perdeu. E tudo isso aqui a gente pode depois trabalhar individualmente aqui, tirando a magnitude absoluta e os índices fotométricos de cada uma dessas partes da curva de luz. Mas isso é um trabalho que depois, mais futuramente, a gente vai publicar de maneira um pouco mais extensa, tá? Muito bem, uma característica física que eu queria conversar com vocês é da observação do cometa através dos filtros de C2, são aqueles filtros lá, os filtros de Swan. No caso, eu utilizei um filtro da marca Baader, é um filtro que foi colocado no mercado há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. É um filtro relativamente novo. E para que serve esse filtro? Para quem não está habituado com essa observação visual, esse filtro permite identificar se o cometa ele tem um cometa mais gasoso ou ele é mais poeirento, tá? A nossa avaliação deixou o cometa com um teor moderado de poeira. Moderado. Por quê? Porque se a gente analisar essa escala aqui, proposta por Charles Morris, que tá aqui, eu reproduzo aqui ao lado, 0 seria um cometa invisível na utilização do filtro, ou seja, um cometa totalmente poeirento. E o 4 aqui, o número 4, seria um cometa muito mais brilhante usando o filtro, ou seja, um cometa muito mais gasoso. E o cometa Howell ficou no meio do caminho. Quando nós observávamos o cometa com esse filtro, ele parecia um pouco mais brilhante, um pouco mais destacado. Não muito destacado, mas um pouco mais. Então ficou dentro da categoria de moderado. E isso é uma avaliação que a gente pode fazer ao longo de várias observações. Não precisa ser toda noite que a gente fazer essa avaliação. Mas a gente utiliza em alguns momentos, de acordo com a distância que ele já vai se afastando ou vai se aproximando do Sol, para a gente vai fazendo essas avaliações. Mas é somente uma avaliação qualificativa. Agora, com os dados que a gente obteve até o momento, de magnitude absoluta, que é aquele 5,7 que vocês viram agora há pouco, a gente pode calcular alguns parâmetros do cometa. Aqui eu coloco aqui o núcleo. Claro, se ele fosse uma esfera perfeita, coisa que o núcleo não é, mas isso já nos dá uma ideia da grandeza do cometa. Se é um cometa com um núcleo muito pequeno, um núcleo razoável, um cometa com um núcleo muito grande, destacado, como foi o Hale-Bopp, por exemplo. Nós temos aqui alguma coisa em torno de 3,6, entre 3,6 e 3,2. Depende da fórmula utilizada aqui. A mais recente fórmula utilizada é a do Paradomsky, 2020, que deu 3,2. Mas não é um valor exato, obviamente, mas nos permite ter uma ideia de grandeza do cometa. A temperatura do núcleo aqui, quando do máximo brilho que é alcançado pelo cometa, que foi no dia 24, estava em 278 Kelvin, tá? Ou 5,6 graus, se a gente fosse traduzir para graus Celsius, tá? O tamanho da coma, como a gente viu naquele gráfico lá, ficou entre 1,5 durante todo o período observado, até o momento, o que dá mais ou menos 44.000 a 66.000 quilômetros. Esse cometa, diferentemente de outros, a visualização dele, a coma sempre foi muito pequena, nunca foi uma coma muito extensa, sempre muito pequena. Aqui a gente fala rápido aqui da graduação de coma. Esse é um negócio aqui maluco, para a gente trabalhar aqui. Isso aqui é um grande debate entre os observadores visuais, aqui é esse grau de condensação, porque ele nunca é igual para todo mundo, ele é extremamente subjetivo e varia de acordo com o instrumento que você está utilizando. Mas mesmo assim, mesmo tendo vários telescópios que nós utilizamos, a interpretação ficou entre 3 e 5, esses pontos aqui. O que nós temos uma condensação central bastante razoável e até algum momento proeminente, tá?
Já partindo para o fim aqui, com base também nas magnitudes visuais aqui, a gente pode utilizá-las, colocá-las no modelo do Jordan e do Grand Green para extrair a produção de água do cometa. E aqui nós alcançamos aqui esse valor de 6,2 elevado a 28 moléculas por segundo, que traduzindo aqui dá 1,8 toneladas de água por segundo. Essa seria a produção do cometa aqui, também quando do máximo brilho que ele alcançou aqui no dia 24 de março, tá? Também, para a mesma data, a gente pode calcular a taxa de produção de monóxido de carbono, que essa sim ficou muito mais moderada aqui, chegando a 390 kg por segundo, quando no máximo brilho do cometa. Aqui eu reproduzo para os senhores aqui duas imagens aqui do cometa aqui, obtidas pelo William através do SeaStar. Aqui no dia 5 de abril, o cometa já bastante bem condensado, mas uma coloração esverdeada muito bonita, mas que não era visível essa cor no telescópio, tá? Essa aqui é somente pelo imageamento dele. Essa segunda imagem, a gente já vê que o cometa não tá, já começou a perder brilho, já está menos condensado, a coma também é bem menor. E essa aqui foi feita no dia 20 de abril. Ou seja, nós estamos trabalhando nesse cometa, vamos trabalhar ainda por mais um mês e meio, 2, e vamos seguir obtendo imagens, obtendo estimativas visuais, para a gente poder ter todo um panorama do que foi essa passagem no cometa, e depois trabalhar com os resultados comparativos com as passagens anteriores. Muito obrigado, agradeço a atenção dos senhores, deixo aqui o meu contato aqui, quem quiser escrever, ou mandar algum feedback, ou alguma sugestão que a gente possa melhorar aqui os nossos trabalhos aqui, agradeço. E por fim, devo agradecer também à Universidade aí da Bahia por ter disponibilizado o espaço, e especialmente ao professor Alberto Betzler por ter tido a coragem de fazer este evento, considerando que é tão difícil a gente falar de observação de cometas no Brasil, há tão pouca gente trabalhando nisso, seja de forma profissional, seja como observador aqui do outro lado, aqui nas linhas de frente, aqui fazendo observações visuais, captando dados. E espero que em breve a gente possa se reencontrar em outros eventos desse aqui para compartilhar mais ideias, compartilhar outras experiências também. Muito obrigado, até breve.